Salve Maria Santíssima. No Evangelho de hoje, no Evangelho de São João, nós chamamos também o Evangelho dos sinais, né? E um dos sinais será a multiplicação dos pães, um dos grandes sinais que servirá para nós como catequese, como ensinamento profundo, ensinamento para os ouvidos e para os olhos. E Deuteronômio 18, do 15 ao 19, vai começar assim, vou ler só o início. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu. Da tua nação e dentre teus irmãos. Aqui dentro do texto de Deuteronômio 18, do 15 ao 19, é um texto compreendido entre os judeus que Deus suscitaria um outro, né, semelhante a Moisés, que alimentaria o povo, que guiaria o povo, que ensinaria o povo. E esse texto de João capítulo 6 é um paralelo muito semelhante ao que está muito explícito nesse evangelho. Jesus que sobe a montanha como Moisés. Jesus que alimenta o povo como esse novo Moisés. Jesus que mais do que dá o pão que cai do céu, ele é o pão verdadeiro, o pão do céu, né? Depois ele vai dizer em todo o discurso eucarístico sobre isso. Lá era a prefiguração, ele é a concretização disso. Então, o sinal da multiplicação dos pães aponta para algo muito maior. Então, Moisés, lá no Antigo Testamento, era uma figura do Cristo, uma prefiguração, né? Então, existem várias prefigurações do Cristo. E Moisés é uma dessas prefigurações bem destacadas. Então, em João capítulo 6, está muito presente essa figura de fazer esse paralelo entre Cristo e Moisés. O milagre da multiplicação dos pães é bem interessante e profundo porque nós vemos no decorrer de toda a narrativa essa interligação profunda, real, concreta, de Jesus que tem domínio sobre o seu corpo, de Jesus que tem domínio sobre as águas, porque ele anda sobre as águas, e de Jesus que tem domínio sobre o pão, sobre os peixes, ele tem domínio, né? Domínio sobre o seu próprio corpo, domínio sobre as águas, por isso consegue andar tranquilamente sobre as águas, e domínio sobre o pão. Isso tudo vai dando para os olhos daqueles que irão ouvir Jesus os prelúdios, os preâmbulos, para entender o discurso eucarístico, o discurso do pão da vida. Até porque, mesmo que muitos vão se escandalizar quando Jesus vai falar da necessidade de comer da sua carne, de beber do seu sangue, mas ele já foi fazendo os preâmbulos, né? Com sinais muito concretos. Andar sobre as águas, multiplicar os pães, a abundância, né? A fartura que havia ali na multiplicação. E é interessante que andar sobre as águas, o domínio sobre as águas, para os judeus isso é muito forte. Por quê? Um dos sentidos lembra Moisés, porque
Isso vai lembrar o patriarca Moisés, porque Moisés ele não andou sobre as águas em si, né, mas abriu o mar vermelho, né, de um lado para o outro, pelo poder de Deus, óbvio, não pelo seu próprio poder. Jesus anda sobre as águas, não só abre ali de um lado para o outro, mas ele anda sobre, é algo maior ainda, né? Mas o domínio sobre a água é, de certa forma, um domínio sobre o mal. Assim como o calar os ventos, o calar a tempestade, o acalmar o vendaval, aquela tempestade, mostra um domínio sobre o mar bravio, mas também mostra um domínio sobre o mal. Porque se acreditava também, né, de alguma forma, que o mal, ele agindo muitas vezes em meio ao mar, o Leviatã, né? Até o padre Amott, comentando a passagem da tempestade acalmada, ele fala que aquela tempestade era muito difícil que tivesse sido algo meramente um fenômeno da natureza. Conhecendo ali toda a geografia daquela região, provavelmente foi uma ação preternatural. E Jesus vai lá e repreende. Papa Bento XVI, em um dos seus comentários também sobre aquela situação, ele também concorda com o comentário do Padre Gabriel. Né? Não é que ele está comentando o comentário do Padre Gabriel, não. Ambos comentam o texto na mesma linha. É isso que eu estou dizendo. O Padre Gabriel é morto e o Papa Bento XVI. Né? E Jesus, ele demonstra poder sobre o mar e sobre o mal, sempre, né? Ele vai demonstrando esse senhorio, caminhando sobre as águas. E é interessante que, ao multiplicar os pães, o seu domínio sobre a matéria, ele faz o que quer com a matéria do pão, o que quer com a matéria a nível de quantidade, a nível da qualidade, a nível de peso. Olha que ele fica com a leveza ali sobre as águas, né? Caminhando. E ele pode fazer essa junção, pão e corpo. E depois ele vai fazer essa junção perfeita, né? Pão e corpo. O seu corpo. Olha a sua catequese visual. Ele tem domínio sobre o pão. Ele tem domínio sobre o corpo. Depois ele vai dizer que o seu corpo, que a sua carne é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. Depois que ele mostra que ele tem poder sobre o pão e sobre o seu corpo, ele vai mostrar que ele pode fazer o que quiser com essas duas coisas. Inclusive, ele pode juntar as duas coisas. Pode fazer isso na transubstanciação, deixando os acidentes do pão e transubstanciando ali, né? E estando presente no mistério ali da Eucaristia, lá em João 6, que depois a gente vai ver durante toda a semana, toda essa profundidade da catequese da Eucaristia. É interessante que muitos vão dizer, mas ali houve uma multiplicação dos pães ou não houve? Foi apenas uma partilha? Foi apenas uma... O que houve ali? Houve uma intervenção sobrenatural? Houve um milagre? Mais que um milagre, um sinal. Houve uma intervenção sobrenatural? Sim. Houve a multiplicação concretamente? Sim. E sobrou.
As pessoas trouxeram cada um de onde vinha um pouquinho? Não. A Escritura não mostra isso. O Catecismo, comentando sobre esse texto, não mostra isso. Os santos, comentando esse texto, não mostram isso. Mas, infelizmente, os hereges, comentando esse texto, querem dizer: cada um trouxe um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. De repente, cada um colocou um pouquinho. Aí aconteceu o milagre da partilha, menino. Não, não é isso. Não foi isso que aconteceu. Aí alguns, para debochar, falam assim: então quer dizer que Jesus mandou o menino trazer 5 pães, 2 peixinhos, fez abracadabra e se transformou em um monte de pão e um monte de peixe, foi assim, e os discípulos saíram dando pães e peixes? Não. Fala que à medida que os discípulos iam distribuindo os pães e os peixes, né, ia acontecendo o sinal, a ação sobrenatural, como a gente costuma falar de fato, o milagre, a intervenção ali de Deus, ia acontecendo, mas à medida, né, o Senhor abençoou, o Senhor fez ali todo, e depois foi distribuir, mandou sentar-se ali, todo mundo organizado, e começou a ser distribuído. Não teve uma mágica, como o pessoal fala. Olha ali a fé, foi sendo exercida e acontecendo. A gente vê isso, por exemplo, na vida dos santos, né? São Felipe Neri. À medida que teve uma vez que ele distribuindo a sopa, né? Tinha bem pouquinho a sopa estava acabando, e à medida que ele ia distribuindo a sopa para um jovem, aí estava acabando, aí ia passando para outro, e não tinha acabado, e para outro não tinha acabado, e ia distribuindo e não acabava. E assim foi acontecendo. E quanto mais distribuía, mais tinha na vasilha, ia distribuindo. Assim aconteceu com a viúva lá do Antigo Testamento, que socorre o profeta na sua necessidade. Assim aconteceu com vários outros santos, né? O próprio Monsenhor Jonas Abib, certa vez, conta-se que estava uma situação de pouca comida mesmo, e se fez a oração e tinha pouca comida. Daqui a pouco a abundância de comida, né? E haja comida e muita fartura. Não é que vai acontecendo de forma mágica coisa, é de forma discreta, e daqui a pouco a comida que dava para uma pessoa dá para dezenas, centenas ou milhares. O milagre e o sinal vai sendo discreto. É milagre, é sinal, é sobrenatural, é intervenção de Deus. Mas Deus não faz peripécias, peritoquinia, sei lá essa palavra, alardes, né? Deus é muito discreto. Não faz sensacionalismo. Deus vai agindo. Mas não vamos reduzir a ação de Deus ao jeitinho brasileiro. Não, cada um dê um pouquinho. Aí nesse pouquinho é o milagre. Não, Deus age sim. Quando a gente partilha, é óbvio.